Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Ismael. Então hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que foi falado nesse mês de maio. Então nós começamos com, no dia 5 de maio, o filme Quem Somos Nós, onde nós pudemos aprender um pouquinho mais sobre os pensamentos. Quem veio nesse filme? Alguém daqui já veio? Você veio, né, Zé? Depois nós falamos no dia 12 com a Sandra Calado, que era presidente da SEAMA, sobre amor a si e ao próximo como fundamento da caridade. E ela falou muito sobre os animais, que ela é presidente daquele centro, que acho que foi aqui no Tucuruvi, né? Não lembro direito, que atende os animais espiritualmente. E a semana passada a gente teve aqui o presidente da USE Tucuruvi, o seu Brito, e a Ione falando sobre o amor, como é difícil amar hoje em dia. E hoje, nós vamos falar sobre os desígnios de Jesus para o aprimoramento espiritual. E o que é desígnio? Alguém pode me dizer? Quando a gente colocou esse tema, os desígnios de Jesus para o aprimoramento espiritual. Alguém tem uma ideia? Do que seja? Todo mundo tem, nossa, quantas ideias, né? Para a gente poder entender o que a gente vai falar aqui hoje. Tem ideia, Cida? Alguma coisa? O que você acha? O que Jesus deixou para nós como ensinamentos, né, para a gente se desenvolver e evoluir e chegar ao Pai, né? Vamos lá, Tony. O que foi mandado. Eu acredito que seja isso, né? Então ele pode ser o destino, intenção, isso procuraram no dicionário, né? Intento, propósito e a finalidade. Quer dizer, Jesus, quando veio à Terra, ele tinha um propósito e uma finalidade. Como eu disse assim, né? É o ensinamento, de mostrar para nós ainda, né? Engatinhando nessa humanidade, a coisa mais simples que ele deixou, que é amar. Por isso que nós vemos aí nesse mês de maio, tentando falar sobre o amor. E a gente ainda está engateando nessa palavra. Quem dirá no sentimento, a gente não entendeu ainda a palavra amor. Porque a semana passada foi muito debatido o amor de homem e mulher, tal, só que na realidade existe um amor maior que isso. É o amor da humanidade, uns com os outros. Então o objetivo de hoje é falarmos, é descobrirmos dentro desses ensinamentos de Jesus, através das palavras, e para nós chegarmos até o aprimoramento espiritual, moral. E hoje em dia, quem consegue interpretar as parábolas? Você vê, ela foi falada há mais de 2000 anos atrás, mas a gente ainda sente muita dificuldade em interpretar as palavras de Jesus. Porque atrás daquelas palavras existe todo um conteúdo. E a gente às vezes fica só na forma da palavra. E Jesus, lá no monte, imagina aquela época, 2000 anos atrás, como devia ser. Nós estávamos lá com certeza, espíritos um pouquinho mais endurecidos, não tínhamos assim tanto conhecimento. Então Jesus tinha que falar de um jeito que aquela comunidade entendesse. Aliás, até hoje, né, precisaríamos falar sobre parábolas, porque hoje a gente realmente ainda não conseguimos entender. Então as parábolas de Jesus são narrativas breves, são historinhas. Todo mundo aqui conhece uma parábola, não conhece? Fala aí. Bom Samaritano. Bom Samaritano, a senhora conhece? Não? Nenhuma? Conhece? Cida? Os trabalhadores da vida, né? Que a senhora falou ontem, né? Zé? Não lembro. A ovelhinha aí, ó. Os últimos serão os primeiros, a ovelhinha perdida, os talentos, o que mais? Não? Nossa, tem vários. O homem da viúva. Então, esses ensinamentos, ele falava historinhas breves para que aquele povo entendesse, nós também, quando a gente estava lá. Então, não poderia falar assim coisas muito difíceis, porque eles não iam entender. Então, tinha que ser a coisa mais simples possível. E Jesus falava com parábolas também, de uma maneira que ele também se resguardava. Porque naquela época tinha lá os romanos, os judeus, então não posso também dizer tudo. Então eu tenho que dizer aos pouquinhos, por parábolas, né? Para eles ficarem assim, mas o que será que ele está dizendo? Então ele tinha todo um jeitinho, ele sabia muito o que ele estava fazendo, ele conhecia, ele sabia todas as leis.
utilizava dessas parábolas para transmitir esses ensinamentos profundos. E o interessante, pesquisando sobre as parábolas, as mais longas são a parábola dos talentos e a parábola do filho pródigo, que geralmente são narrativas breves, mas esses dois, não sei se vocês depois chegarem em casa, pegar lá na Bíblia, vocês vão encontrar isso daí. E o que ele tirava, essas historinhas? Eram todos era o que acontecia na realidade, ele trazia em forma de história. Então, quando acontecia alguma coisa na comunidade, ele chamava o pessoal para sentar, sentava num monte, e em cima daquele fato, ele ia contando as histórias do reino de Deus, do Senhor da vinha, e assim ele ia pegando cada tipo, romano, a palavra do bom samaritano pega o padre, o sacerdote, o levita, o samaritano, que eram pessoas da comunidade, e vai amarrando toda uma historinha. E ele também atingia todos os níveis sociais, tanto os reis, os romanos, quanto aquela arralé a pebre. Para ele não tinha problema, ele conseguia fazer das historinhas atingir tanto aquele que era o rico, quanto aquele que era o pobre. Vamos parar, porque o celular naquela época não tinha celular, né? Não tem problema não. E o que Jesus queria através dessas parábolas? Ele queria conclamar, né, as pessoas a se arrependerem e terem a salvação. Porque aquele povo era muito rude. Porque naquela época, o que reinava? Era Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus veio justamente dizer, quer dizer, ele não veio matar, como ele diz, né? Ele não veio destruir nada, mas ele veio complementar com amor. Então ele queria ter o quê? Que as pessoas vissem que Deus não era aquele Deus que julgava, que maltratava, que o pessoal tinha medo, era temido. Não, que Jesus tinha amor. Então, através de todas as historinhas, se a gente for prestar atenção mesmo, e a gente vai ver aqui algumas histórias, que sempre o Pai é justo, o Senhor da vinha é justo, e que Deus não desampara nenhum de seus filhos. E a gente viu lá a ovelhinha perdida, indo atrás da borboleta, atrás dos seus bens materiais, dos seus interesses, e acaba caindo do abismo. E o pastor, ele guarda as outras ovelhas, mas vai atrás daquela, porque aquela também é importante para ele. Então, quando os seus discípulos tinham dificuldade, estava lá Jesus para explicar. Só que agora a gente não tem Jesus para explicar, né? Seria fácil. Então a gente tem que ralar estudando mesmo, como eu fiz a semana inteira. Estudando, tentando entender as parábolas, porque realmente não é fácil. E a gente sempre tem que levar para o lado moral e o lado espiritual da coisa. Porque se a gente ficar ali na letra, a gente se perde. A correta interpretação das parábolas possibilita o fenômeno da sua aplicação universal em todos os tempos, adaptada às situações análogas. E o que quer dizer isso? Tudo aquilo que foi dito há 2000 anos atrás se adapta muito bem para esse tempo que nós estamos vivendo. Todos os tempos. Incrível. Só muda, talvez, os personagens ali, mas a coisa continua a mesma. Quer dizer, a historinha de lá de 2000 anos atrás continua famosa aqui. E os evangelhos relatam 44 parábolas apresentadas por Jesus. Lucas mostra 31, Mateus 22, Marcos 6 e João apenas 2. Em comparação com as parábolas judaicas, porque Jesus não inventou a parábola, isso já existia, porque era um método pedagógico de ensinar naquela época. As de Cristo possuem a diferença fundamental de forçarem os ouvintes, nós, a tomar uma posição sobre o assunto. Sua estrutura impele as pessoas a refletirem sobre sua conclusão. Existe um aspecto positivo que parece sobressair em relação aos demais. Então, quando Jesus usava as palavras sobre as parábolas, era para que a gente refletisse, pensasse, argumentasse. Mas como? Por quê? Por que aquele que salvou era o samaritano, Fabinho? O samaritano era muito desprezado, era vítima de preconceito na sociedade. O samaritano era um judeu que cobrava impostos. Então, imagina, o pessoal tinha horror ao samaritano. E Jesus pega justamente a figura do samaritano, que
Ele diz, quem é o próximo? Quem foi o próximo daquela criatura que estava no chão? O sacerdote que deveria enviar ser o próximo, passou ao lado. E veio o samaritano, que era impuro, e foi lá que salvou. Então ele pega essas situações. O samaritano foi salvo. O samaritano salvou aquele que estava no chão. Então agora, não sei se vocês querem ver um pouquinho mais para frente, nós vamos passar 3 desenhos que passam na Record de manhã, vocês vão reconhecer. E não importa se o segmento é evangélico, se é adventista, protestante, por isso para nós não importa. O que importa é a essência que esses desenhos vão trazer para nós. E depois de cada parábola, depois que nós assistimos os desenhos, nós vamos discutir aqui, tentar interpretar o que Jesus quis dizer. Tudo bem para vocês? Não durmam, hein? Alguém trouxe pipoca, bala? Opa, agora eu preciso só... Peraí, Maurício, eu tenho uma dificuldade com o negócio. Peraí que eu vou achar, tá? Papinho, me socorre. Onde está o negócio? Cadê o negócio que estava aqui agora mesmo? Chegou. Achei. Léo, vem cá, Léo. Cadê o Léo 2. Então o negócio aqui agora mesmo não subiu. É aí na palestra pública. É. Aí, nós falamos. Qual? Essa. É. Tá, vamos. Obrigado por não permitir que esta vida seja copiada. Apreciamos sua honestidade. Eu sou honesta, mas eu copiei. Histórias animadas no Novo Testamento. Parábolas de Jesus. A parábola dos 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. Ele chegou perto do primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje no meu vinho. Veja só, meu amigo. Um dia tudo isso será meu. Não se esqueça do seu irmão. O que Mica tem a ver com isso? Eu sou o mais velho. O mais velho fica com tudo. Não, se você não for merecedor. Está dizendo que eu não sou merecedor? Eu só estou dizendo, tudo isso será meu um dia. Você verá. Hoje é a colheita. Acorde, meus filhos. O fogo está a ponto de ser colhido. Que eles já se levantaram e saíram. Oh, se não colhermos hoje, toda a colheita estará perdida. E eu estou fraco demais para fazer isso sozinho. Está começando. Quero procurar os meninos. Está bem, Jacho. Se me der alguns destes, serei meu próprio mestre. Para mim já chega de plantar, colher e semear. Até chegar essa hora, eu preciso da sua ajuda em casa. É dia de colheita. Ah, pai. Venha, antes que seja tarde demais. Mas eu Chega, Mica. Venha. vou ficar aqui. O que você disse? Estou cansado do vinhedo. É só isso que eu faço. E o que Jaquim faz a não ser brincar o dia todo e se gabar no dia que tudo isso será dele? Ele pode ficar com tudo. Para mim chega.
preciso te procurar quando eu trabalho para você. Eu vou imediatamente, pai. Eu prometo. Faça isso mesmo. Senão vamos perder a colheita. Você não vai. Meu pai fica agitado às vezes, mas o trabalho sempre acaba sendo feito, quer eu vá ou não. Tenha calma. Não vamos terminar nem metade disso nesse ritmo. É uma perda terrível. Todos não somos prontos. Eu respeito os meus filhos. Desculpa. Foi errado como eu falei com você. Estou aqui para trabalhar se o senhor me perdoa. Tudo já está perdoado e esquecido. Sim, senhor. Agora saia daqui, mande
foi embora, o vou chicoteá-lo e deixá-lo quase à morte. Lázaro, levante. Não, é você, meu amigo. O nosso vai embora. O médico disse que vai chicotear você e ficar. Lázaro, você precisa levantar. Se o médico te encontrar. Se atreve a me desobedecer. Desculpe, senhor, eu... Saia da frente. Eu vou mostrar como se expulsa um mendigo. Pelo menos ele teve o bom senso de morrer antes que eu pegasse. Lembre-se bem. Agora você está vendo que ganhou por toda a sua compaixão uma chicotada nos mortos. Venha, Lázaro. Venha conosco. Eu sou o Pai Abraham. Bem-vindo ao lar. Não pode ser. Eu tenho tanta sede. Pai, Abraão, me salve. Eu tenho tanta sede. Eu aceito qualquer coisa. Deixe Lázaro molhar-se um dedo na água e refrescar minha vida. Essas águas. Ah, filho, lembra que na sua vida terrena você tinha tanto e o Lázaro implorava a sua piedade. Agora ele tem conforto e você está atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você, porque entre nós há um grande abismo que ninguém pode ultrapassar. Eu não posso vir até você, nem você vir a mim. Então, pelo menos faça o seguinte. Onde Lázaro falar com meus irmãos e dizer a eles para que não termine aqui nesse lugar tão terrível. Seus irmãos têm as palavras de Moisés e de todos os outros profetas. Reze para que seus irmãos as ouçam. Não, Pai Abraão. Se alguém dos mortos falar com eles, certamente vão acreditar. Se seus irmãos não conseguem ser persuadidos por Moisés e pelos profetas, não serão persuadidos por ninguém, mesmo alguém que se levantou dos mortos.
servos e confie a sua propriedade a eles. Depressa! O mestre vai viajar amanhã! Aí eu não sei. Ele só virou pra mim, do nada disse: estamos partindo pela manhã para uma longa viagem. Foi assim que ele disse: uma longa viagem. Mas ele não disse quando voltaria. Ele só disse longa viagem. Eu sinto enjoo, eu detesto longas viagens. Eu fico doente por longo tempo. Ele vai embora. O que você acha disso? Ora, agora eu preciso encontrar outro emprego. Não. Ele quer que todos continuem aqui. Quer dizer que eu tenho emprego onde trabalho para alguém que nunca está por aqui? Mas isso é muito bom. Não fique tão à vontade. Suprimentos para carregar e vai ser uma longa viagem. Eu não vou trabalhar a noite toda. Ele está esperando demais de mim. Diga ao mestre que tudo estará pronto pela manhã. Obrigado, Nath. Toma. Bom dia, Nath. Bom dia, Tara. Onde está, Nath? Desculpe, mestre, é que eu não estou me sentindo bem. Lamento ouvir isso, Nath. Gostaria que vocês três cuidassem de uma coisa enquanto eu estiver fora. Confio a vocês essas preciosas moedas. Podem fazer mais o que desejarem, mas quando eu voltar, haverá um acerto de contas. Faça com que elas se multipliquem. Obrigado, mestre. Eu dividi essas moedas de acordo com a sua experiência e habilidades. Rod, eu vou esperar muito mais do Lanar. Quando voltar, eu esperarei de você. Eles receberam mais. Mas se você administrar bem esta única moeda de prata, sua recompensa será a mesma que a deles. Eu prometo. E só espero que você faça o melhor que puder. Cada um de vocês é muito especial para mim. Sentirei falta de todos. Olha, Rod, ficarei feliz em ajudar se você quiser. Eu também. Não. Eu conheço muito bem o mestre. Eu não vou arriscar esta moeda. Não, senhor. Na verdade, eu vou enterrá-la agora mesmo. E quando o mestre voltar, eu a desenterro. E ele terá sua moeda de volta. Está cometendo um grande erro. Pode persuadi-lo mostrando como fazer as moedas se multiplicar. Querido Deus do céu, preciso da sua ajuda para fazer essas moedas se multiplicarem. Dê-me essa sabedoria para usá-las da melhor forma de usar essas moedas, para que eu possa dar bom retorno quando o mestre voltar. Com licença, pode me mostrar um caminho mais curto para o vale que fica bem lá? É por ali. 10 dias a meio. 10 dias? Mas eu posso vir daqui? Sim, isso é verdade, mas o lago é muito extenso. Ninguém mora naquele vale, sabia? Eu sei. Mas o imperador teve uma grande ideia e quer que o povo more lá agora. Então mandou todos nós para lá. Todos nós? Quem? 200 famílias. Todos estão se mudando. Nossa, 200 famílias. Oh, mas é um terreno de ótima qualidade. Isso é verdade. É claro que não posso vender barato. Tem alguns lugares bons aqui ou ali, mas são bons para uma casa, uma construção bonita.
Definitivamente não é um deles. Vem. Vou alimentar os cavalos e depois... Tiro outra soneca. Oh, não! Porque o arqueiro toma consertar isso. Se eles pensam que eu vou fazer tudo por aqui, quando eles estão fora multiplicando suas moedas, eles estão muito enganados. Vou tirar o dia de volta. Santo! Não vejo você desde que conseguiu aquele... Como é que se chama mesmo? Emprego? Sim, mas agora você vai voltar a viver muito. Foi despedido de novo, não é? Meu mestre partiu para uma longa viagem. Então, o que você está esperando? Venha! Vamos nos divertir. É exatamente isso que eu estava pensando. Mas você paga porque agora eu estou meio isso. Você me trouxe água? Sim, e você enviou a lei. E você limpou os estados, não é? Sim. Parece que acabamos tudo. Boa noite. Boa noite. Eles já fizeram tudo. Continue engordando. Que preste você? Olha só pra ele, só pra Licença, Senhor. Em que posso ajudar? Eu vim procurar o nome de muitas viúvas. Será que nós podemos ir atrás do Senhor e pegar o trigo que deixaram aí para alimentar nossos filhos? Quantos filhos são ao todo? 40, mais ou menos. Espere. O resto do trigo fica para a senhora e as outras viúvas. Mas tudo. Custa muito alimentar 40 crianças. Mas o Senhor também precisa viver. Ainda há tempo para plantar de novo antes do fim da colheita. Eu ficarei aqui. Obrigada. Obrigada. Está pronto? Já! Exatamente quem eu procurava. 200 famílias estão se mudando para o vale além do lago. Todos eles vão pagar para serem transportados pelo lago, em vez de ser mudado a pé. Eu acho que, se você quiser, você pode duplicar aquela moeda rapidamente. Como amigo do Roger, Eu não estou falando com você. Você é a coisa mais distante de amigo que eu posso imaginar. Mas por que você e o Arado continuam vindo aqui? Eu não vou
O senhor me deu 2, mestre. E agora estou devolvendo 4. Muito bem, então. Você também vai administrar muitas coisas. Sua recompensa será tão grande quanto a de Arad. Ótimo. Mestre, eu fiquei com medo. Eu sabia que não importava o que fizesse com ela, o senhor nunca ficaria satisfeito. Bom, aqui está ela. Pelo menos eu não a perdi. Você não poderia ao menos ter levado aos vampiros para que eu pudesse receber juros por ela? Está vendo? O senhor nunca está satisfeito. Sempre espera demais. Eu só esperava que você desse o melhor de si. Se tivesse feito isso, sua recompensa não teria sido diferente dos outros. Eu prometi a você. Toma, dê isso a Arad. Sinto muito, Arad. Você não pode mais morar e trabalhar aqui. Eu sinto muito. Versão brasileira Centauro. Como tá bom? É desse slide em diante, tá? Então, pessoal, deu pra gente aprender alguma coisa com as parábolas? Tão atual ainda, né? Essas histórias contadas há mais de 2000 anos atrás, ainda reflete tudo aquilo que é de hoje. Pelo que todo mundo aí sentiu aí
teve uma história, ou conhece um irmão que fala assim, ah, já vou, e não vai, né? Não vai nunca fazer. Vai lavar a louça, principalmente o marido, né? Ah, já vou, não vai. Quem vai é a mulher realmente lavar, limpar, né? Fica no já vou, né? Quem é aquele que fez a vontade da esposa? A empregada, né? Porque o marido nunca vai lavar a louça. Então, para quem não pegou o começo, nós passamos a historinha da ovelha perdida. E eu vou só contar rapidinho, porque ela é bem pequenininha, curtinha, para quem assistiu, para a gente não passar de novo, né? O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é por vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 2 a 14, Lucas 15, 3, 7. Então vamos aqui debatermos, né? O que vocês acharam? Quem pode me dizer alguma coisa de ensinamento da ovelha perdida? Ela está lá comendo a sua florzinha, vem uma borboleta e vai embora. O que é a borboleta? O que a borboleta significa? Os prazeres do mundo. Então ela se desraga lá das 99 e sai. E quem é a ovelha? Como diz, somos nós, né? Somos nós mesmos, que estamos ali no caminho e de repente a gente né, sai fora. E o que acontece com ela? Ela se perde, cai no abismo e ela está lá morrendo de medo. De repente ela escuta alguma coisa, que é o pastor que vem resgatá-la. Não apenas eternas no inferno, porque mesmo que a gente se desgarre, vá para um outro caminho, não existe inferno eterno. Isso a doutrina nos consola, porque não existe as penas eternas. Nós podemos sim errar e erramos muito, mas nós temos o nosso tempo de acertar. Então o que consola na doutrina é sabermos que a gente não vai ficar no inferno ardendo para sempre, enquanto nossos entes queridos estão em outro lugar. Isso seria muita injustiça. Porque se a gente tem um irmão, uma mãe, um pai que a gente ama demais e a gente vai para o inferno, a gente vai ficar separado deles. Ou se a gente tem um filho que cala no nosso coração e ele vai para um caminho errado, seria justo ele ficar no inferno e a gente ficar separado dele? Tenho certeza que todo mundo que é mãe vai querer correr atrás do seu filho. Vai querer fazer que nem o pastor. Não, eu vou atrás daquele que se desgarrou e vou salvá-lo. Outra coisa, castigos infindáveis, eternos. A gente vê muita gente por aí dizendo, não, porque é caro, eu preciso sofrer, porque eu não tenho encarnação, eu matei um monte de formiguinha, então nessa eu tenho... Não. O que a doutrina nos mostra? Nós temos as oportunidades de nos melhorarmos. Então a gente não tem que parar, alguns espíritos, né, também, ficar falando, é karma, eu tenho... Não, gente, vamos perceber que nós temos oportunidades de nos melhorar. E se a gente está aqui ou qualquer outro lugar, vamos pegar, vamos trabalhar, não vamos deixar a coisa passar, não. E como a ovelha desgarrada, querida, fala. Esses dois itens que você mencionou. Isso. Isso é bíblico ou assim tem na Bíblia? Tem. Não. Tem. Tem. E não é eterno? Ah, não, na Bíblia não. A Bíblia fala que é eterno, né? Assim, são a parte do espiritismo, né? Ah. Que na realidade existe um limbo, né? Que fica aquele meio termo que é o purgatório e tem a umbral. Principalmente se Velho Testamento. Exatamente. E vem Jesus falando isso aí, né? Não, nós vamos ficar do lado do Pai, né? Então, o que é ficar do lado do Pai? Para algumas doutrinas, quando você desencarna, morre, você vai dormir e no juízo final você vai acordar. Para nós, espiriticamente difícil, porque se você morre, o seu corpo se decompõe, não tem como você voltar nesse corpo. Então, nós não acreditamos que exista isso. A gente não vai dormir quando a gente desencarnar, a gente vai para os nossos afins mesmo. Não é?
Se não houve nenhuma ovelha que foi conduzida como confiada a ele, seria perdida. Exatamente. Então esse Deus, a gente sabe que Deus é justo e bom, Ele não ia deixar a gente ficar nas penas eternas. O problema é que foi escrito há muito tempo atrás sobre as traduções bíblicas, porque nós, antigamente na Bíblia, existia a reencarnação. Só que como foi vindo muito tempo, os copistas foram adulterando, né? Então... Mas uma coisa também desse Deus justo e bom, não é aquele que a gente acha que fica pedindo e agora é nossa vontade, né? É, e por isso que eu adoro. Tem o seu trabalho, o seu programa. Uma das palavras que eu mais gosto é do talentos, que ele mostra bem. Eu te dou. Nada de mão beijada. Mas você também tem que trabalhar, não é? Senão ficaria fácil. Olha lá, o Pai não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Então, o que nos julga não é Deus que julga, é a nossa consciência que nos julga. Então, quando a gente faz alguma coisa errada e a gente sabe que está fazendo errado, Deus não castiga, não pune, não. É a nossa consciência, porque a gente sabe o que é o certo e o que é errado. Porque a gente vai aprendendo com as experiências. Aí aquela vozinha falando, não faz isso, não vai dar certo, você vai, porque não faz. E a lei da causa e efeito, né? Exatamente. Acertar ou ficar com a vida inteira. Deus vai dar novamente a oportunidade da gente reencarnar e fazer o certo. Aí a gente, cabe a nós, né? Cabe a gente fazer a coisa certa. E a parábola dos 2 filhos? Qual é a lição? O que a gente pode tirar lembra, né, dos 2 filhos, aquele da vinha? Aquele que fala, já vou, e não vai. É aquele que fala, pai, agora eu não quero ir, mas acaba indo. O que a gente pode tirar disso? Alguém conhece alguém assim aqui? Tirando os maridos, né? Alguém que vai lavar a louça e não lava? As esposas também, né, às vezes não fazem também, né? Sempre nos é oferecida novas oportunidades. Uhum. Até a gente descobrir o caminho. Exatamente. O que a gente pode tirar mais disso, dessa lição? Que apesar do trabalho da vinha e o filho ter se recusado aí, quando ele pede desculpa e ele volta no pai, o pai aceita de primeira. Não faz nenhum tipo de restrição. E fica bem claro ali o amor, né? Ele fala do amor. Ele ficou triste, é claro, magoado, o pai. Que nem a gente faz, né? Agora eu não vou no Ismael, eu não vou na igreja porque está chovendo. Não, porque agora vai passar Corinthians e Santos. Ou então que vai passar outro capítulo da novela. Não, agora eu não vou não. Não é assim, Karina? A gente sempre deixa por último lugar, né? Não vou lá no centro espírita, mas vou um passe. Caso não tenha nada para fazer, eu vou lá dar uma passadinha. Não é assim que a gente faz? Eu não vou ler, né? Porque a gente já assistiu o desenho. Bom, voltando agora para a gente tirar realmente tudo aquilo que é da parábola. O primeiro simboliza a crença de fé sem obras. A gente não fala aqui muito da doutrina, fé sem obras vai lá e morta, né? Tem que ter fé, mas tem que fazer. A gente tem que ir lá pôr a mão na massa. Não adianta eu só vir aqui e tomar o passe, né? Os papapasse, que está aqui toda semana tomando passe, e não fazer nada. Não fazer a caridade, não fazer uma obra, não ir visitar um doente, não ir visitar um irmão carente, fazer alguma coisa. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente pode pressionar nossos ouvidos, ir lá fazer um carinho, dar um abraço, um sorriso, não é? E o segundo, simboliza um homem inteligente, que negou o trabalho espiritual, mas depois de haver raciocinado, transformou o não em sim, não com as palavras abstratas, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que ele deliberou fazer. Então a gente pode ver, tem vários exemplos aqui até na casa. Muita gente vem aqui pela dor, dificilmente vem aqui pelo amor. Começa a conhecer, começa a fazer as escolas, aí quando o bicho pega, né, Fabinho, que a gente tem que fazer a tal da reforma íntima, chega no 4º ano, não fica ninguém, vai todo mundo embora. E tem aquele que fala assim, vou lá fazer aquele curso lá com o Fabinho no 1º ano, depois lá no 2º, não tem nada para fazer, faz no 3º, chega no 4º, eu acho que eu vou trabalhar. E fica aqui 30 anos.
Não é assim? É igual lá. No começo não queria nada com nada, mas aí começa a despertar alguma coisa dentro dele, começa a borbulhar ideias, começa a raciocinar, pô, o negócio é bacana, vou lá. É tão bom ir lá na casa de Davi, de sábado, fazer um agradinho lá para as crianças, como a gente se sente bem depois que a gente volta de lá. Só para dar um abraço deles, escrever um cartão. Eles pedem cartão para a gente, eles não sabem ler nem escrever, mas eles pedem cartão, engraçado, para dar para os outros. Olha que bonitinho. A gente só faz isso, faz umas carinhas lá, escreve, e eles acham maravilhoso. Ensina que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas também com os nossos semelhantes. Alguém aqui faz algum trabalho voluntário? Cidinha do quê? As gestantes. Quarta-feira. Fora daqui, mais alguém? Ninguém? Ninguém dá um abraço? Alguém no trabalho, no cérebro dos seus ouvidos, lá com aquela pessoa chata que vem, né? Falar ao ouvido, aos céus, aquela... Sempre tem um trabalho da gente, né? Ou a gente sai de cantinho, assim, não vi aquele chato, vou sair correndo, não quero nem ouvir ele. É uma forma de caridade também. Eu vi aquelas vezes que a pessoa tem um carinho, a gente não sabe, né? O que a pessoa passa durante a sua... em casa, o que ela teve de infância, e a gente não tem paciência de ouvir. Ao filho que disse, irei, mas não foi, podemos entender que são aquelas pessoas que assumem tarefas de guiar outras pessoas para a verdade, mas acabam se mantendo no exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi dada. Ao filho que tardou, e tem que ser as pessoas que mudam de vida e se tornam mais às vezes grandes obreiros da seara divina. Pois é, quem Jesus ia ensinar? Os fariseus? Quem Jesus procurava? Os simples, os pobres, os doentes, as prostitutas, os humildes. E quem esteve do lado de Jesus todo o tempo? os discípulos. Eram eles, os mais simples. Então, às vezes, aquele que veio com o dom do conhecimento, de ajudar, de orientar a população, a comunidade, acaba às vezes falhando. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Por isso que as palavras são tão atuais. Que aquele que deveria realmente levar o seu povo, né, guiar aquelas pessoas, acaba só pegando dinheiro, querendo status, tendo posição, na realidade é tudo da boca para fora. E acaba realmente não realizando a tarefa que tem que realizar. E aquele humilde que estava ali na missa, ou aqui no Ismael, ou qualquer lugar, ouvindo as palavras daquele que falava, vai fazer as obras, acaba indo, e aí quando desencara aquele que estava lá sentadinho, né? Está lá no plano melhor. E aquele falou, como que você está aqui? Porque eu seguia tudo aquilo que você falava. Porque está ligado à materialidade também, ao dinheiro, a tudo que ele tem, né, que o dinheiro dá, não está pensando em Deus. Exatamente. Aí aquele que está sofrendo, que está doente, que está com dor, que está pobre, esse está buscando Deus, né? Que seriam os fariseus e o... A gente tem um bom exemplo que a Maria de Magdala, né? Que era uma pessoa muito bonita, tudo, e ela acaba seguindo Jesus até o fim. Depois da morte de Jesus, ela vai ajudar os leprosos. E aí ela acaba morrendo nesse vale. Quer dizer, ela se converteu, foi e largou tudo para seguir o mestre. Não é? Fala, José. O segundo parágrafo aqui. Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso. Quem conhece bem a história do Paulo de Tarso, né, que ele perseguia os cristãos, no fim foi o que mais divulgou a palavra de Jesus, quando ele entrou lá em Damasco. E teve toda aquela, né, aquela luz que ofuscou, e ele realmente, assim, agora eu aceito, foi o que mais divulgou a doutrina, e era o que ele mais perseguia. Bem lembrado. Agora essa também, a do rico e do Lázaro. Essa também cala bem no nosso coração, né? Também é bem atual. E quantos ricos nós vemos hoje desperdiçando, e quanta pobreza e miséria.
por outro lado. E o que a gente pode tirar dessa parábola? Um aprimoramento para nós não cometermos os mesmos erros, né? Senhora? Você assistiu? Eu? Assistiu? Eu até o final só. Ah, só dos talentos foi, né? Não chegou a pegar essa. E vocês? Assistiram o Lázaro? O que vocês entenderam? O que ficou mais marcante ali para vocês? De ensinamento. Nada? Não tocou o coraçãozinho de vocês? O rico comendo, o coitadinho do Lázaro lá? Tocou assim que, na verdade, o rapaz que era rico, né, ele estava esbanjando, quando ele passou por outro plano, para quem ele negou a ajuda, a caridade, a comida, ele voltou, né, ele pediu ajuda, né, ele suplicou para que o pessoal ajudasse. E as palavras que Abraão falou para ele, que ele mesmo criou um abismo entre eles, que eles não, mesmo eles querendo ajudar, eles não poderiam, né, eles não iam conseguir, né? E depois ele, arrependido, ele pediu, né, para que os desencarnados, né, fossem, avisassem, né, mostrassem, porque eles veem que não era uma coisa do mundo deles, né, e talvez eles acreditassem. Mudassem o jeito, né, a maneira de tratar, né? Exatamente, sendo que eles já tinham a oportunidade de mudar por Moisés, né? Exatamente. E não mudaram. Exatamente. Aí queria que Abraão fosse lá, mudasse, né? Avisa lá nos irmãos, para eles não cometerem o mesmo erro que eu. Obrigada. Aí fica bem claro que todas as religiões testam o espiritismo, isso está em todas as Bíblias, a mediunidade, transmissão entre encarnados e desencarnados, porque ele pede para que o espírito vá avisar a família dele. Isso está na Bíblia católica, protestante e todas as outras. Então está bem claro a comunicação mediúnica. Que eles deram tanto, né? Falar para os mortos. Vocês Deixa eu só esclarecer um pouco. Sou marido dela, mas não tinha visto. Deixa bem claro, ele não lava a louça, viu? Não lava a louça. Fala, Zé. Independente de ser independente de ser esse caso ou um outro caso, por exemplo, quando a pessoa comete, por exemplo, um assassinato, uma coisa grave assim. Quando ele está naquela situação, sofrendo, a primeira coisa que ele precisa entender e aceitar é o arrependimento, né? E daí ele começa a ter uma outra oportunidade, de acordo com o que ele fez, cada caso é um caso. E você falou arrependimento, caridade, então indo no caminho certo, vocês. Assistiram, né? Do Lázaro? Não assistiu? Você assistiu? Olha você com essa cara pra mim. Vou perguntar pra você sim. Você que você é, né, discípulo do Fabinho, que eu sei. O Fabinho já deve ter dado um estoque, né, Fabinho? Nada a declarar? Qual que você gostou mais das palavras, então? Falei? Não gostou de nenhuma das palavras? Que legal. Tudo bem, E você? Tem poder, que a gente sempre aprende aqui, né? Para ajudar gosta, fazer caridade. Paixão, né? Paixão. Você? E a senhora? Assistiu o fim? Ah, então não pegou essa daí. Pegou os talentos. Então vamos lá. Está em Lucas, quem quiser ler a Bíblia depois está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31. É parábola, aquela passagem que Jesus fala, faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse. É uma parábola? Não. Lei da caridade, foi o que você falou, a primeira coisa. Mostra bem, né, a diferença do rico e do pobre.
ele poderia muito bem dar até das suas migalhas para ele, mas ele preferia jogar do que dar. O rico e o pobre somos nós, é a humanidade. E a gente vê isso passando daqui para fora, a gente vê nos jornais, a gente vê aquele povo da África lá sofrendo misérias, vivendo em tribos. Enquanto o homem está indo para a Lua, para Júpiter, para Marte, e lá para onde? E você vê uma desigualdade muito grande. Às vezes, eu não sei, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Independente, às vezes, até da pessoa ser rica, mas ela tem uma grande oportunidade, por exemplo, de crescer, de estudar. Ela, por exemplo, nasce numa família que às vezes não é muito rica, mas ela tem muita oportunidade de obter conhecimento. Uma família de músico, uma família artista, né? Também é uma oportunidade, só que é dada essa oportunidade. E tudo que é dado será cobrado, né? De acordo com a proporção que é dada. Exatamente. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. O rico é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem da vida da alma. Claro que a gente não vai generalizar todos os ricos, né? Isso aqui é apenas uma amostra. Porque a gente sabe que tem pessoas ricas que estão dando emprego, gerando emprego e estão fazendo coisas muito boas, né? Então não vamos levar também a fé a fogo. Mas o rico é aquele que está ligado aos bens materiais. Exatamente. É o espírito. A cidadã disse, viu, Maria? Oi. Uma confusão que existe geralmente entre humildade, ser pobre e ser humilde. Não é? Temos muitos pobres e piores. E nós temos muitos ricos e humildes. Essa confusão é feita por muita distância. Então a gente vê aquelas pessoas que gostam muito de comer, beber, se vestir. Isso faz a parte lá do rico. Tem ostentação. Na verdade não tem aquele carinho, como eu estava falando, não tem carinho, não tem humildade, não ajuda, quer tudo para si, é o egoísta. Não consegue dividir nada com ninguém. Aquele que quer é ganancioso, digamos assim, quer mais, ganancioso. Um exemplo assim, por exemplo, que nem o Eike Batista. Né? É lógico que, por exemplo, ele tem... É pobre, né? Bem pobre. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem a parte material assim, bastante clara, mas ele está sempre criando muitas empresas, muitos empregos, né? Então, eu acho que a parte boa ele vai... Eu não conheço ele pessoalmente, não sei, mas eu acho que assim, a partir do momento que ele vem e tem essa empresa e gera empregos, pelo menos eu não conheço nada do Desabone, né? Então eu acho que tá aí, eu vou falar do meu patrão que eu conheço, que é o Setúbal. Então ele faz várias coisas. Condenado ter o dinheiro, mas o uso que você faz ter ele faz várias campanhas, ele tem vários benefícios, ele está fazendo a campanha dos livros. Então assim, você vê. Acho que é um exemplo assim. É um exemplo a ser seguido. Ele tem a parte da social muito bem estruturada, o Itaú, ajuda muitos jovens, então é bem bacana. Nem por isso ele vai deixar de prestar conta com os abusos. Se ele tem abusos ou não, eu não sei, né? Cada um segura a sua forma, mas assim, o que ele faz com a comunidade é amoroso. E tenho certeza que alguém sempre, eu pelo menos sempre rezo para ele. E quanto mais ele tiver, você tomou. Deixa ele, seu lado, que Deus eu tenho, quem sabe consigo ter uma imagem melhor dessa coisa. O seu lado foi sempre muito bom. Eu era uma pessoa humilde, porque ele sentava no meio do mundo, você podia sentar, conversar com ele. Tinha um dia da vida até mim, já quase no fim da vida, ele já não conseguia mais ter aquela negativa de banqueiro, né? Mas ele sempre tinha um dia da semana, ele reservava uma sala e quem quisesse lá perguntar qualquer coisa para ele, ficava à vontade. Era a mesa redonda. Já com o Roberto Setúbal já não tem esse contato, não sei. Mas o Solava sempre deixava isso em aberto. São os egoístas que vivem unicamente para si, são os orgulhosos.
são aqueles que matam os sentimentos afetivos e anulam as dores, os dores de coração. Então, muitas vezes a gente tem aquele sentimento de amor com uma pessoa, mas prefere casar com outra que é rica. Então, você acaba acabando com aquele sentimento e ficando com a outra, achando que a riqueza vai trazer a felicidade. Ela ajuda um pouquinho, mas a felicidade não está aí. A felicidade está dentro de nós. É um ensino alegórico representativo do que se passa no espaço para afirmar que a nossa vida ultratumba, forte, né? Ultratumba, é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. Quer dizer, os dois, cada um foi para onde deveria ir. Nu, é que aqui não mostra que é desenho, né? Nu, sem dinheiro, sem crédito, para arranjar a melhor morada, porque na casa do meu pai há muitas moradas, ele foi para aquela morada lá. Lhe foi destinado o Hades, lugar onde ficam os espíritos aguardando a ressurreição. Que aquele lugar era um submundo, né, onde tinha fogo, era quente. Ele lá se achava contrariado, por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera o seu reino no mundo. E o Lázaro, ele representa os excluídos da sociedade. Como diz o Binho, não é aquele que é pobre, é aquele que é humilde. Aquele que a sociedade despreza. São aqueles que não têm o que comer, beber ou vestir, mas estão cobertos com a púrpura do corpo. Quantas pessoas a gente não vê assim, né? Não tem um gato para puxar pro rabo, não diz, né? Mas estão se achando, né? Não é que é pobre, que é humilde. Né? Exatamente. A gente vê muito bem isso. Você gosta disso para o pobre que E eu tava com aquela roupa pobre, né? falava difícil, falava assim. Mas acredito que todo mundo aqui conhece alguém que é assim. Ela não é? Opa, tá cheio. São aqueles que não têm dinheiro, mas têm vaidade. Por isso que diz que não tem mulher feia, né? Existe mulher pobre, mas quem sou pobre, eu sou limpinha, né? Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo são os que sofrem com resignação, que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. E Lázaro era assim, você pode ver que lá no começo do desenho, ele está fazendo o quê? Ele está enfaixando a perna de uma criança. E apesar de ele estar fraco, ele fala para aquela moça, deixa que eu vou buscar o alimento. Você fica aqui cuidando do seu filho. Não tinha nada, mas estava ajudando. Então quando a gente fala fazer a caridade, você mas eu não tenho dinheiro, não dá. Mas não é aqueles R$2. Realmente é você ir fazer alguma coisa para alguém. É fazer uma visita. É isso que é a verdadeira caridade. Dar de si. Dar de si. Do bolso. Sabe da existência de um Pai Supremo e sabe que a justiça de Deus é infalível. Nós sabemos, nada é injusto. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. É que a gente não lembra por conta da reencarnação. Mas as coisas que nos acontecem por uma causa justa. E a gente tem que saber ser resignado. Mas não aquele resignado assim, não posso fazer nada, deixa a coisa acontecer. Não, eu tenho que ir à luta também. Não posso ficar nesse estado também, não. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque Deus quis assim. Não, eu tenho que me virar. O negócio começou a esquentar, vamos sapatear. Porque eu tenho que também ter a força e a vontade de mudar aquilo. Porque numa próxima eu venho um pouco melhor. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já é bem melhor do que há 10 anos atrás. Ou há 5, ou há 2, ou no ano passado. Porque está adquirindo conhecimento. E assim vai até o fim dos nossos dias. E todo mundo olha primeiro o quê? A aparência. Olha a unha. Não é mulher, assim, geralmente, né? A unha da mão está bem, se está com o cabelo bem pintado, se está tudo bonito, se está cheirosa, seu sapato, se está de tênis. Ela não é. As mulheres são bem assim, né? Nós olhamos os detalhes. Os homens também. Os homens também, estou brincando, né? Mas os homens também. Mas o que vale, geralmente, é lá no interior. O que ajuda você ter aquela moça linda e maravilhosa e na hora que ela abre a boca, fica esquisita. Você tem certeza que você é correio. Mas aquela moça que tem um bom papo é feinha, tá, mas tem um papo agradável, né? É gostoso de conversar com ela. Não sei, o que você prefere, Fabinho? A feia ou a bonitinha?
Pepe era a Jânia. Isso foi um teste, viu? O que você respondeu? Principalmente porque está gravando. Eu ia colocar pra Jânia. Não? Principalmente porque está gravando. Passou bem, então, mas aqui a gente vai das nossas habilidades. Ela não é. Então a gente tem que olhar o que a pessoa está dando para nós. O que ela está dando de interessante. Não adianta você ver toda bonito e por dentro não ter nada. Ser uma pessoa grossa, não ter educação. Não adianta. Fuma, bebe. Fuma, bebe. Até isso aqui nosso intestado, né? Isso! Uma carcaça, não vale nada. É verdade. Como dizia minha avó, fora bela viola, por dentro o pão dolorido. Né? Aquela pessoa tão bonitinha com maus pensamentos, uma pessoa que é má, egoísta, só sabe fazer o mal na vida. Né? Então a gente tem que saber conhecer a pessoa realmente por dentro. Né? E muitas vezes a gente olha assim, voltando um pouquinho, vou fazer um parênteses bem rapidinho, tá, Bia? Já são 9h25. Eu trabalhava na concorrente, no mercantil de São Paulo, que não existe mais. Isso há uns 30 anos atrás. Nossa, tinha nem noção. Poxa vida, que mal, né? Mas você entrou na agência, um senhor, nossa senhora, fedido, todo sujo de tinta. E aí ninguém queria atender ele. Eu era novinha, né? Bem novinha, que fiz passagem. E é igual aquele propaganda, né? Vai a estagiária, né? Vai a Marlina. Ô senhor, tudo bem? E eu lembro que na época que tinha um bolão, os olhos até cresceu, inclusive. Um bolão de dinheiro. E a gente tinha meta, naquela que ainda existia meta também, de fechar a poupança. E ele botou aquele bolo de dinheiro e eu fiquei assim, paralisada. Fabinho, o que vai fazer agora? Será que deu uma bolsa? Eu sei lá, né? Porque ela vai fazer aquilo no banco. Você vai abrir uma poupança, nossa, meu sorriso, né? Ô senhor, por favor, sente aqui e tal. E elas não quiseram atender, depois elas ficaram pegando, porque a comissão ia ser minha, você azar de vocês. Vocês não quiseram atender, porque estava desse jeito. E ele era pintor, tinha acabado de chegar no serviço, e dava um maço de dinheiro, assim, nem lembro lá que era para ter de dinheiro. Sei lá, sendo 50 mil reais, sei lá, não tinha muito de dinheiro. E eu ganhei a comissão, fiquei feliz com essa. Eu queria uma ideia, olha, cabelo alisado. Chapinha. Hora que abre a boca, não sai nada. Nossa. E as figuras, né? Que ele fala, seio de Abraão. É o mundo invisível dos espíritos caminho livres. O mundo da imortalidade, da luz e da verdade. O mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas. Para Abraão, que não sabe, ele é o patriarca dos hebreus. Alta personalidade do Antigo Testamento. Então, quando vocês forem estudar a parábola, quando vocês chegarem em casa hoje à noite, vocês vão olhar que ele fala, está no seio de Abraão. Não é que Abraão tem seio, não. É o seio de Abraão. Mundo da imortalidade, porque às vezes as pessoas vão ler, são seio de Abraão, então quer dizer isso daqui. O Hades é onde o rico estava lá, que estava com fogo. É o mundo subterrâneo para o qual iam as almas daqueles que não eram bons na terra. Então vamos ficar espertos. Se a gente não for bom, a gente vai dar para arder no Hades, hein? É um umbral? Digamos que seria um umbral. Tipo de umbral, né? O rico pedia água, tinha sede e essa sede não era do corpo, porque o seu corpo estava no sepulcro e o espírito não pode beber água material. Então qual era a sede que ele tinha? Se ele não pode beber água, porque ele pede para lá, senão ninguém molha a boca dele. Que amor, justiça. Exatamente. Porque ele se arrependeu. Quem falou que se arrependeu? Você, né? Falou que ele se arrependeu? Foi você que falou que tinha se arrependido, né? Era sede de consolação, sede de esperança, de perdão, de salvação. Era essa sede que ele precisava. Era a sede que ele tinha. E aí o que aconteceu com ele? Ele começou então a perceber, a sentir remorsos. Opa, estou mudando. Preciso, para ele chegar àquele abismo, para ele transportar aquele abismo, o que ia precisar? Ele sentir remorso, pedir perdão, voltar para a terra e começar tudo de novo. Porque, como disse, por isso que eu coloquei a parábola da ovelhinha logo no começo. Porque nenhuma ovelhinha ficará desgarrada. Então, ele não vai ficar lá eternamente. Ele vai ter a oportunidade de voltar, porque ele se arrepende. Mesmo
período de adaptação e... Até formar novamente o seu plano encarnatório, até voltar Ele sofre novamente. algumas consequências, por exemplo, do que ele fez aqui. Com certeza. Para depois fazer, materializar, encarnar, materializar, poder seguir o seu plano. Exatamente. Abraão ouviu a voz do rico, e o rico ouviu a voz de Abraão. O rico foi incentivado, então, a se regenerar e vir novamente no mundo. Eu coloquei pagar entre aspas, porque aqui a gente não paga nada, né? A sua dívida com Lázaro. Quer dizer, os dois provavelmente vão ter vivido juntos. Depois subiu ao seio de Abraão, porque também ele era filho de Abraão. E Abraão não deixará seu filho perecer. Abraão também, naquele momento que ele fala, eu não posso ir aí, você não pode vir aqui, nesse momento. Mas um dia você vai chegar aqui até Lázaro, com certeza. E dos talentos que eu mais gosto? Alguém pode me dizer rapidinho, em poucas palavras? A palavra dos talentos. Não? Gostaram da palavra dos talentos? Os talentos são as qualidades que nós temos quando nós reencarnamos e as possibilidades que nós temos de poder modificar esses talentos quando nós estamos encarnados. Infelizmente, algumas pessoas enterram os talentos. Exatamente. Como aconteceu daquele gordinho, né? Ficou com medo, você não. O senhor reclama demais, tá vendo? Ele fala, tá vendo? Reclama de tudo. Só que ele não fez a parte dele. A única coisa, o que ele fala, o Senhor? Eu queria que você desse o melhor de si. A única coisa que ele pediu. Só isso. E ele deixou bem claro: o que você fizer vai ser igual dos outros. A única coisa que eu te peço é que você dê o melhor de si. Aí eu pergunto para vocês: a gente dá o melhor de nós? Mas às vezes tem casos também que o espírito está tão endurecido, ele é tão endurecido, que ele não. Tudo é difícil para ele. Então ele vai aos pouquinhos, ele vai adquirir mais, né? Com exemplos, com sofrimento e tal. Aí ele vai caminhando, mas é que ele está endurecido. E você teve percepção, o gordinho lá, com o cartão dele, ele teve várias oportunidades, né? Daquele rapaz ir atrás, foi atrás dele. Mas ele tinha um amigo, né? Mas para andar é rapidinho. Porque sempre tem um amigo que leva você para outro lugar, né? Sempre tem um amigo, aquele. Até que ele fala assim: amigo como você, já não tem. Então a gente também tem que ver os nossos amigos, né? Rever, aliás, os nossos amigos. Várias condições, mas passa a vida reclamando. Exatamente. Nós podemos ser os amigos, não podemos deixar de ser influenciados por eles. Pelos amigos. Sim, eu sei que você tem amigos. Em casa a gente conversa. Os amigos. Bom, primeiro o Pai reparte com todos igualmente os seus dons. O Pai maior reparte com todos nós os seus dons, os nossos dons. Tenho certeza que cada um aqui tem um dom. Mesmo aquele pai não tem lá, tem sim. Que todo mundo, pelo menos um, tem. A uns ele vai dar mais, a outros a menos. Sempre de acordo com a capacidade de cada um. Então um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. Então nós aqui, depois nós irmos embora, nós vamos pensar quantos talentos Deus nos deu. O dom da fala, da escuta, de escrever, de ajudar, de estudar, não sei, cada um vai descobrir o seu. Os dons também são conquistados, né? Pelo nosso interesse, pela nossa vontade. Por isso que a gente multiplica. Porque a uns Deus dá o dinheiro, a sabedoria, dons espirituais, e a outros concede tudo isso junto. Eu acho que aquele que tem os dons espirituais deve ser o mais difícil. Acho que aí mostra a coerência também, né? Por exemplo, que dá, por exemplo, 4 moedas para um, 2 para outro e 1 para outro. Por exemplo, você não pode dar uma empresa para uma pessoa que quer ser um simples sapateiro. Não, eu quero ser sapateiro. E é o direito dele. Ou eu quero ser, sei lá, ter uma outra profissão qualquer. Vamos fazer um exemplo, um grande empresário que tem 3 filhos e tal. Então ele vai dar de acordo com um caminho. Por exemplo, vamos supor que esses filhos já estão com 18, 20 anos, quer dizer, ele tem mais ou menos noção do que cada um, né? Tem que ter coerência também. Deus dá o frio conforme o cobertor.
Então ele vai dar de acordo com cada um. Ele não vai dar um fardo maior que a gente pode carregar. É assim que diz. Não há privilégios, nem exclusões para o Senhor. Ah, que ele tem mais porque ele é melhor. Não, ele é melhor que eu, ele tem mais que eu. Senão Deus não seria justo. Onde haveria justiça se aquele lá tivesse mais que eu? Então por que nós estamos aqui e aquelas crianças na casa de Davi estão daquele jeito lá? Onde estaria a justiça de Deus? Por que eu consigo falar e tanta gente muda? Que não consegue andar, falar e estão lá? Então, alguma coisa deve ter, que a gente não sabe. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Qual é o seu talento? Sabe cantar? Nem sapatear, nem dançar? Cozinhar? Ah, isso é bom, já tem uma pessoa que pode cozinhar aqui. Porque esse não é o meu talento, com certeza. Agora, e se o Senhor viesse agora nos pedir conta do nosso talento, hein? Se a gente desencarnasse, caísse aqui o quê? Uma bola de fogo. Aí chegava lá e assim, e agora? São Pedro na porta. Para não dizer São Jorge, né? Seria melhor que fosse São Jorge ficasse na porta, né? Os corintianos iam passar tudo direto, não é São Pedro que está lá. O que a gente ia fazer, hein, gente? Como é que está aí o nosso coração? Como é que está aí as nossas coisas durante o dia a dia? O que a gente tem feito para se melhorar? Aonde o bicho está pegando? Porque a única coisa certa é que a gente vai daqui para outra, viu? Isso é fato. De que jeito a gente vai passar? Fazer essa passagem? E o momento é agora. A gente não pode deixar para outra encarnação, não, porque talvez a gente não tenha as mesmas possibilidades e oportunidades que nós estamos tendo agora. Então, deixa para amanhã o que você pode fazer agora. E aí, o que ia acontecer? Está tudo enterrado os talentos? Está no bolso? E aí fica então para vocês refletirem.